بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. Numa pequena localidade, a sudoeste da atual cidade de Medina, numa aldeia chamada Badr, os habitantes de Meca juntaram uma grande força militar com uma caravana. Travou-se uma batalha entre um exército muçulmano muito reduzido, talvez de cerca de 300 homens, e um exército de Meca muito maior em número. Apesar disso, o exército de Meca foi completamente derrotado. Registaram-se muitas mortes, embora do lado do exército muçulmano esse número fosse pequeno. Se os habitantes de Meca tivessem ganho, seria o fim do islamismo. O poder de Maomé aumentou até Meca lhe reconhecer a autoridade. E ele ocupou a cidade em 630, sem que tenha havido luta. A cidade e os seus habitantes foram tratados generosamente. O mais importante santuário de Meca, a Kaaba, foi despojado dos seus inúmeros deuses e associações politeístas, tornando-se o centro da devoção religiosa muçulmana. Com a conquista de Meca, Maomé transformou-se no homem mais prestigiado e poderoso de toda a Arábia. Contudo, em 632, apenas 2 anos depois da conquista de Meca, Maomé faleceu aos 62 anos, na sequência de uma doença repentina. A comunidade islâmica mergulhou imediatamente em controvérsia em torno da questão da liderança. A desintegração foi evitada porque um grupo de seguidores de Maomé decidiu aclamar Abu Bakr como líder da comunidade. Abu Bakr tornou-se assim o primeiro califa ou sucessor do profeta. Ele e os 3 sucessores governaram durante o chamado período dos califas corretamente guiados. Maomé uniu toda a Península Árabe sob o seu domínio, algo nunca antes alcançado. O seu modo de governar estabeleceu as bases de um império brilhante, cuja glória só seria totalmente reconhecida ao longo dos 4 séculos seguintes. A maior contribuição de Maomé foram, no entanto, os ensinamentos religiosos que lançaram as bases de tudo o resto. Constituíram uma visão inteiramente nova do mundo, que deu origem a uma das tradições espirituais mais ricas e mais dinâmicas da história. Para os muçulmanos, a profecia foi o meio escolhido por Deus para transmitir a sua vontade e as suas normas orientadoras à humanidade através dos tempos. A tradição islâmica apresenta vários números quanto aos profetas que existiram na história: 8.000, 124.000 e até mesmo 240.000. O islamismo reconhece alguns dos profetas mencionados na Bíblia, como Moisés, David e Jesus. Os muçulmanos acreditam que Deus lhes enviou muitos livros no passado, alguns conhecidos e outros desconhecidos. Estes incluíam a Taurá, referindo-se à Tora, de Moisés, o Zabur, os Salmos de David, e o Injil, Evangelho de Jesus Cristo. A estes profetas e a estes livros, os muçulmanos juntaram o nome de Maomé e o livro que este recebeu, o Corão. A essência do coração do profeta era tão pura que aquela energia se expandiu por Meca, que é um deserto, abrangendo o mundo inteiro. Desde o extremo oriente ao extremo ocidente. E por isso, o amor que emanava do coração do profeta pode ser comparado ao da rainha mãe das abelhas. Ela fornece a energia a todas as abelhas para produzirem o mel. Existe uma semelhança dele com Jesus, com o seu amor pela humanidade que abrangia a todos, e com Moisés, cujo amor era também extensivo a todos. Subjacente à doutrina islâmica está um entendimento distinto da natureza e da condição humana. Segundo os muçulmanos, o problema fundamental de toda e qualquer pessoa é a limitação que temos enquanto seres humanos. Desconhecemos a forma adequada de viver e somos incapazes de a descobrir através das nossas faculdades e recursos simples. Para os muçulmanos, a história da humanidade pode ser esboçada como o processo repetitivo de receber orientação através de profecias e depois divergir destas. Os seres humanos têm, evidentemente, uma tendência inerente para se desviarem do caminho divino e de seguirem o seu próprio caminho. Contudo, os muçulmanos acreditam que, com a vinda de Maomé,
o ciclo de mensagens proféticas atingiu o seu clímax e o seu fim. Segundo o Corão, ele era o selo dos profetas. O islamismo é uma religião do livro. No seu centro está o Corão, o conjunto de revelações feitas a Maomé, começando com o seu chamamento para ser profeta, tarefa que desempenhou até ao fim da vida. O Corão tem aproximadamente o mesmo tamanho que o Novo Testamento cristão. Está dividido em 114 suras, ou capítulos. Sabe-se muito pouco acerca da condição ou do estado do Corão quando o profeta morreu. Maomé tinha orientado a sua atividade no sentido de registar e organizar em capítulos alguns extratos do livro sagrado. No entanto, a comunidade muçulmana é unânime em concordar que o mais extenso trabalho de reunir e publicar o Corão foi realizado no tempo dos primeiros 3 califas, ou sucessores do profeta. Esta foi a altura em que se diz que o Corão foi compilado a partir de escritos nas pedras, nas folhas de palmeiras, em pedaços de pele e nas omoplatas dos animais. O Corão foi compilado a partir do coração dos homens, ou seja, das suas memórias. Em geral, existe concordância por parte dos muçulmanos em dizer que o Corão foi reunido sob o patrocínio do terceiro califa, Uthman. Os muçulmanos ortodoxos acreditam firmemente que desde o dia em que foi compilado, o Corão de Uthman foi preservado da mudança, da distorção ou do erro, até ao último sinal de pontuação. A forte convicção dos muçulmanos de que no Corão está a palavra de Deus justifica a resistência que nutrem relativamente ao livro sagrado. Quando o Corão é traduzido, particularmente para as línguas do mundo muçulmano, como o persa ou o turco, é costume imprimir-se o texto em árabe a par da tradução. Todos podem compreender a beleza do texto do Corão, sendo essa a razão pela qual foi definido como o critério para a língua árabe perfeita, um modelo supremo da língua árabe desde a sua revelação. Por todas as regiões do mundo islâmico, onde existem 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos, não existe ninguém que não aprecie a beleza da língua árabe do Corão, mesmo não entendendo o significado dessas palavras. Os muçulmanos têm um cuidado extremo com o Corão, prestando-lhe reverência. Nunca é colocado no chão e não é permitido que toque numa substância impura. A reverência prestada ao Corão conduziu também a um embelezamento do texto através de uma caligrafia bela e refinada, uma forma de arte que exalta a escritura de uma forma direta. O Corão descreve Deus como sendo detentor de inúmeros atributos, nomeadamente sabedoria, poder, vida, audição, visão, vontade, etc. Foi elaborada uma lista com 99 qualidades, assim como os 99 substantivos mais belos compilados a partir do Corão. Desempenham um papel importante no pensamento místico islâmico e também na teologia islâmica. Os muçulmanos defendem que o Corão terreno é retirado de um livro celestial que tem estado com Deus nos céus desde a eternidade, que contém a palavra de Deus. Este livro celestial é mencionado nas passagens do próprio Corão, onde é designado tanto por mãe dos livros, como por tábua conservada escondida, ou tábua escondida que só pode ser tocada pelos puros. A crença geral é de que as revelações feitas aos profetas anteriores, bem como as que foram feitas a Maomé, foram retiradas deste livro celestial. Desde que o Corão é considerado a palavra de Deus, todos os seus aspectos são sagrados, o que inclui não só o que é dito, mas também o próprio som das palavras. Corão significa leitura ou recitação. As suas palavras têm sido entoadas em voz alta e o Corão deve ser sempre tocado e recitado num estado de pureza ritual e com retidão de intenções. Tocar, ler ou recitar o Corão, ou ouvi-lo a ser recitado, significa estar na presença do Divino. É igualmente concedida extrema atenção à recitação do Corão de forma adequada. Nas revelações, o profeta recebeu a ordem de recitar o Corão entoando-o, ou seja, recitar a revelação de um modo belo e envolvente. A veneração do Corão assume, no entanto, outras formas. Por todo o mundo islâmico, os muçulmanos tentam memorizar todo o Corão, apesar de ser um livro com cerca de 6.200 versículos e cerca de 120.000 palavras. Memorizar o Corão é um ato de devoção de grande mérito.
Trata-se de assimilar o livro sagrado dentro de si, tornando o mundo divino uma parte de nós. Por esta razão, existem escolas em todo o mundo islâmico para ensinar o texto do Corão às crianças. O Corão é a autoridade máxima para os muçulmanos em todos os assuntos de religião e lei. Engloba todos os aspectos da vida islâmica. Os muçulmanos tentam combinar os seus ideais religiosos com a política. Em alguns países muçulmanos, o Corão é mesmo considerado a própria Constituição do Estado.